Oi, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada. E que dia que é hoje? Tô caminhando aqui pensando assim, olha, eu só tenho uma única chance. O próprio Deus. Ele. Você só tem uma única chance. O próprio Deus, né? Então, quando estamos conversando, falando sobre o reino desse único Deus, que é o reino do céu, o reino do universo, o reino de Deus está em nós, está em você, está em mim. Quando nós estamos falando do reino de Deus, que não é o reino deste mundo aqui, é maravilhoso. Mas muitas vezes durante o dia, de manhã, de tarde, de noite, nós estamos com pessoas que estão conversando assuntos do reino deste mundo, assuntos políticos, assuntos de futebol, esportes, religiosos, assuntos do dia a dia, cotidiano, familiar, falando da vida do outro, né? Assuntos deste mundo, deste reino terreno, reino carnal, né? Quando a gente começa a falar do reino de Deus, do único Deus, do rei, o reino do universo, Deus que criou o universo, falar do reino dele, que não é esse reino terreno, as pessoas não interagem com a gente, elas param de falar, elas não entram nesse assunto. Eu não me conformo. Você começa a falar do reino de Deus, as pessoas ficam caladas, elas silenciam, elas estranham, parece que faz mal, algo dentro da mente humana tem uma defesa, uma autodefesa contra o reino de Deus. O ser humano, já existe na mente do ser humano uma autodefesa. Começou a falar do reino invisível, do reino de Deus, falar das coisas de Deus, do Espírito de Deus, do próprio Deus, falar do próprio Deus, que é a nossa única chance. As pessoas se calam, elas não interagem, elas não compartilham com esse assunto, elas não conseguem conversar sobre o reino de Deus, só sobre assuntos do reino deste mundo aqui, que é o reino do maligno, que fala de políticas, assuntos políticos, assuntos de esporte, futebol, né? Todo mundo gosta, o mundo gosta de assuntos de futebol, assuntos de política, assuntos religiosos, assuntos do dia a dia, assuntos familiares, falar dos vizinhos, falar das pessoas, mas falar do próprio Deus, falar de um relacionamento com o próprio Deus, é um assunto que você não acha uma pessoa durante o dia que tem esse mesmo prazer de falar do próprio Deus, desse relacionamento, dessa relação conjugal. Eu não me conformo. E a nossa única chance é o próprio Deus. Então existe dentro da mente humana uma autodefesa. Quando vem assuntos do reino de Deus, a pessoa já se sente ameaçada e ela muda de assunto, ela força você a mudar de assunto gentilmente, com palavras lisonjeiras. Eles fazem de tudo para a gente não continuar falando do reino de Deus, do próprio Deus que habita em você, que habita em mim. Existe uma autodefesa. Você pode perceber e prestar atenção nas pessoas que estão convivendo no dia a dia com você e começa a falar do reino de Deus, do reino invisível. Não falar de religião, de futebol, nem de assuntos políticos, nem de assuntos do dia a dia. Fala do reino, fala do relacionamento com o próprio Deus. A nossa única chance é o próprio Deus. Que dia que é hoje?